Olá, é um prazer ter vocês aqui para mais uma live do Cuidar Estrategicamente, que é um projeto com 11 psicólogas que trabalham atuando na prevenção no cuidado com a saúde mental de colaboradores em empresas. Meu nome é Cristina Saavedra, sou psicóloga, sou consultora de saúde mental corporativa e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um tema muito importante, que é a liderança. Seu gestor pode ser o maior risco social, psicossocial dentro da empresa. Será? E o que a NR1 mudou? Você já imaginou chegar na empresa um dia e encontrar um chefe bem-humorado, que te cumprimenta, e no outro você não sabe como ele vai estar? Um dia ele responde às suas mensagens de madrugada, no outro dia ignora completamente a equipe. Isso faz com que o colaborador viva em alerta. E viver em alerta não é algo bom, é algo que pode causar adoecimento, que é o famoso risco psicossocial. Mas o que é um risco psicossocial? O risco psicossocial é o que são os riscos no ambiente de trabalho que podem provocar adoecimento. Então, uma sobrecarga de trabalho, regras que não são claras, exigências além daquilo que é possível, um gestor abusivo, autoritário. Então, esses são riscos psicossociais. Em Antigamente, o gestor, ele poderia ser como ele quisesse, e a NR1, ela não vem falar que existe gestor bom ou ruim, ela vem falar que o tipo de gestão, o tipo de liderança pode causar adoecimento. Então, hoje, a atualização da NR1, ela permite que a empresa identifique esses fatores, inclusive na liderança. Se o líder eh, cobra demais, exige demais, ele pode adoecer os seus colaboradores. Na verdade, eu estou num processo de transição e eu ainda atendo muitas pessoas em consultório. E diariamente eu escuto isso. Pessoas que não querem trabalhar mais na empresa porque elas se sentem em estado de pânico, elas se sentem constantemente assustadas, não sabem o que vai acontecer. Então, isso muitas vezes é a gestão. Enquanto eu pesquisava sobre esse assunto, eu vi muito uma frase que as pessoas não se demitem da empresa, e sim dos gestores. O quanto que um gestor que é abusivo, que tem comportamentos que não são claros, uma comunicação que não é clara, pode adoecer a sua equipe. Então, dizem que as pessoas pedem demissão do chefe, não da empresa, né. Você já trabalhou em algum lugar que o gestor te ajudou a crescer ou não? Comenta aqui para mim, me fala, como foi sua experiência com os seus gestores? Elas foram mais positivas ou negativas? E os feedbacks, como é? Eram momentos de tensão? Eram momentos em que você tinha medo ou que você sabia que ia receber uma devolutiva assertiva que te faria crescer? Então, eu quero saber, porque eu escuto muito esse tipo de comentário no consultório. Se o gestor provoca continuamente medo, insegurança, tem ações de humilhação, você nunca sabe como vai estar o humor dele, excesso de pressão, aquele gestor que tudo ele quer saber, que ele controla tudo, te pergunta tudo o tempo todo, não reconhece o seu trabalho. Eu escuto, semana passada eu estava vendo isso. Nossa, eu me empenho tanto, eu me dedico tanto e eu não sei se eu estou fazendo um bom trabalho. Eu fico ansiosa. Então,
gera ansiedade, gera depressão, gera desmotivação. E a NR1 veio justamente para prevenir esses riscos e fazer com que o gestor entenda que ele não precisa liderar pelo medo, que ele pode ter outras ações, que ele pode ter outros comportamentos que não são esses comportamentos abusivos ou tóxicos que vão fazer com que seu colaborador produza mais. Então, o gestor que acredita que somente a pressão faz as pessoas produzirem, isso é liderar pelo medo. Então, ele diz: se não está satisfeito, se não aguenta a pressão, sai. Tem gente que quer sua vaga, tem muita gente aí querendo. Todo mundo é substituível. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu isso no seu ambiente de trabalho? É muito ruim a gente perceber que o outro está te pressionando e não está nem reconhecendo o seu trabalho. Então, isso causa ansiedade, isso faz com que haja uma desmotivação. O funcionário, às vezes, é muito bom, e, de repente, ele passa a não conseguir mais entregar aquilo que ele entregava. Por que será? Às vezes, pela mudança do gestor. Um gestor que não se comunica de forma clara. Então, é muito melhor que ele se expresse de forma clara, diga o que ele quer que faça, por que você quer, por que ele quer que faça e como você será avaliado. Então, é importante ter essa clareza. Cobrar sem oferecer recursos é outra ação muito comum. O gestor que não te explica, não te orienta, não te traz pessoas para te ajudar no processo e que quer que você dê conta, não quer saber. Ele não se pergunta o que está impedindo que a sua equipe produza. O outro fator eu já disse que é o microgerenciamento, aquela coisa que você não pode levantar para ir ao banheiro, que o gestor quer saber aonde você foi, o que você foi fazer, com quem você falou, que pergunta tudo, que corrige tudo. O colaborador se sente sem autonomia, se sente incapaz, se sente inseguro, dependente. Ele não consegue ser proativo. Por quê? Será que o que eu estou fazendo vou ser chamada a atenção? Está certo? Está errado? Como é que é? Então, uma boa liderança, ela desenvolve as pessoas e não cria dependência. É como as mães. Dizem que uma mãe, para ser boa, ela precisa ser desnecessária, ou seja, você precisa ensinar o seu filho a se desenvolver e a ter capacidade de ser autônomo, de decidir coisas, de caminhar sozinho. O gestor também é assim, ele deve ser capaz de ensinar aos seus colaboradores a caminhar sozinho, a se desenvolver, e ele está ali disponível para auxiliar, para orientar, para encaminhar o melhor, qual o melhor processo, qual a melhor decisão. A falta de reconhecimento também é um outro fator que adoece e que traz esse risco para o colaborador. Reconhecer não é dar bônus, reconhecer é agradecer somente, muitas vezes, é dizer, elogiar, dizer, você fez um excelente trabalho. Então, muitas pessoas não querem estar num lugar só pelo salário, elas querem estar também pelo seu ambiente, por ter um ambiente saudável. Outro fator é a comunicação. Existem formas da gente comunicar assertivamente aquilo que se quer. Então, aquele gestor que chama atenção na frente de todo mundo, grita no corredor, cobra demais, você pode ter uma fala firme, sem gritar. Você pode chamar o seu colaborador na sua sala, conversar com ele e não humilhá-lo, e não expô-lo. Já ouvi isso muito.
de gestores que faziam uma reunião semanalmente no início do dia e, ao invés de estimular a sua equipe e elogiar e fazer com que eles produzissem, não, ofendia, humilhava, apontava os erros na frente de todo mundo. Então, isso não é o melhor caminho. Porém, existe uma ferramenta muito simples que pode ajudar os gestores a mudar, aqueles que têm esse comportamento, a mudar, a ter um comportamento mais assertivo, que são os 5 Cs da liderança saudável. E quais são eles? Primeiro é clareza. As pessoas precisam saber o que você espera deles. Isso tem que ser claro, tem que ser dito. Segundo, ter coerência. O gestor precisa também fazer aquilo que ele cobra. Não pode só cobrar porque ele é o gestor. O terceiro C é a confiança. Ou seja, a equipe precisa confiar no gestor para pedir ajuda, para pedir suporte, para dizer que não está conseguindo. Ela pode errar sem medo de ser destruída. O quarto é a comunicação. As conversas precisam ser respeitosas, claras, assertivas. E o último é o cuidado. O gestor precisa perceber sinais de sofrimento. Ele não precisa ser um psicólogo, um terapeuta. Ele pode entender, acolher o que o seu colaborador está sentindo e conversar, encaminhá-lo, quem sabe, ouvir e não expor ou ignorar aquilo que ele está apresentando. Então, um gestor, ele não precisa ser perfeito de forma nenhuma, até porque um gestor é um ser humano, mas ele precisa ser consciente. A liderança não é apenas entregar resultado, é a forma como esses resultados são construídos. Porque as metas passam, mas as pessoas ficam. Então, é importante que haja uma mudança na consciência. E a NR1 está aí para isso. Então, se você sente que está num ambiente, que a sua empresa, existem gestores que são assim, mostre esse vídeo para eles, sugira uma mudança de comportamento. Na minha pesquisa sobre esse tema, eu achei alguns artigos muito interessantes. Eu quero compartilhar aqui com vocês essa informação. Falando que hoje as pessoas procuram muito mais um ambiente saudável do que o salário. Então, por que os chefes têm mais? Isso saiu na revista Forbes. Por que os chefes têm mais impacto na saúde mental do que os terapeutas? E dizia que os chefes, os gestores, eles têm um impacto na saúde mental na mesma proporção que o cônjuge, muito maior que o médico, que o outro profissional. Eles chegaram à conclusão, um estudo que foi feito, que os trabalhadores, eles buscam, as conclusões reforçam que os trabalhadores estão cansados e estressados, e que 1 em cada 3 afirma que os seus gestores não reconhecem o impacto que tem no bem-estar mental da sua equipe. E 7 em cada 10 gostariam que a sua empresa e o seu gestor fizessem mais para apoiar a saúde mental. Ou seja, fica bem claro o quão a liderança tem um papel importante na saúde mental da empresa. Com certeza vai reduzir o turnover, que é a mudança, né? O pedido de demissão, vai reduzir o absenteísmo,
vai reduzir, são os afastamentos justamente por adoecimento. 60% ainda nesse estudo dos colaboradores em todo o mundo afirmam que o trabalho é o principal fator que influencia a sua saúde mental, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, no trabalho. E se não tivermos relações saudáveis, é claro que iremos adoecer. Então, os gestores têm impacto. 81% dos funcionários no mundo priorizam a saúde mental em vez de um emprego bem remunerado. E 64% acreditam, admitem que aceitariam uma redução salarial por um emprego que apoia seu bem-estar mental. Ou seja, o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas estão preocupadas em estarem em um ambiente saudável. As pessoas estão preocupadas em preservar a sua saúde mental. E a NR1, ela veio justamente para promover isso, para que as pessoas pudessem se sentir melhor nos seus ambientes, e que justamente para reduzir esses riscos, não só mais o da equipamento de proteção individual, não só mais da ergonomia, mas também da saúde mental. Na verdade, a NR1, ela deveria entrar, ela entrou em vigor dia 26 de maio desse ano, porém, agora o STF decidiu que por 90 dias nós teremos um período aí de orientação às empresas. Não seriam aplicadas multas, não haveria penalidade para aqueles que não estiverem cumprindo, realizando as avaliações de risco psicossocial. Então, você que ainda não começou esse processo, comece. Olhe para os riscos psicossociais da sua empresa. Reduza o turnover, reduza o absenteísmo, reduza o presenteísmo. Existem ações simples que você, gestor, empresário, RH, pode implementar para melhorar isso na sua empresa. Bom, agradeço a participação de vocês e quem quiser saber mais, acompanhe o nosso canal. Toda semana temos vídeos sobre a saúde mental corporativa. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.